Nós vamos iniciar hoje o estudo do perispírito. É bom a gente deixar claro que isso aqui é um estudo exclusivo sobre as obras de Kardec. Não dá para a gente falar de outra fonte de referência, não dá para a gente abordar André Luiz, não dá para a gente abordar, porque senão ficaria muito longo. E o nosso estudo é o perispírito nas obras de Kardec, só isso. Então nós vamos entender e conceituar. Não vamos abordar muita coisa que se fala, por exemplo, sobre as propriedades do perispírito, que são as coisas muito úteis, né, para a gente saber, porque não é o foco do nosso estudo. O nosso estudo, ele tem o foco dentro do André Luiz, mas a gente precisa explicar o que é o perispírito. É isso que a nossa intenção, com base principalmente no livro dos Espíritos, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa que a gente não tem acesso direto, é uma situação meio complicada, porque a gente só pode tratar por meio do pensamento. Por isso, quando a gente fala de perispírito, eu não tenho acesso direto ao perispírito. Não dá para me pegar. Eu não posso pegar o perispírito do Bianchi, pegar ele e mostrar, gente, isso aqui é o perispírito e tal, não dá, não tem como. Eu posso muito bem pegar essa caneta aqui e falar para vocês, olha, isso aqui é uma caneta. Isso aqui é uma caneta, vocês estão vendo? Tem a tampa, tem o tubinho dentro dela, então dá para me descrever. Mas o perispírito não dá. Então a melhor maneira da gente entender o que é o perispírito é nós tratarmos de conceitos. Nós temos que conceituar. E aí surge um pequeno problema. Quando a gente vai conceituar, a gente esbarra numa coisinha que é chamada força de expressão, maneira de dizer. E isso nós temos muito no Espiritismo. Só para citar um exemplo, o Kardec ele disse assim, que para efeito de entendimento, ou em outras palavras, né, uma forma didática da gente entender alma e espírito, ele disse assim, nós podemos dizer que a alma é o espírito quando está encarnado. E quando ele desencarna, ele continua sendo espírito. Mas apenas ele deixa claro que é uma forma, uma maneira da gente entender. Então não é um conceito. Ele não está conceituando alma e espírito nesse momento. É só para facilitar o nosso entendimento. E as pessoas começam a tomar isso ao pé da letra como se fosse um conceito. E não é um conceito. O conceito é aquilo que define a coisa que se estuda. E é isso que nós vamos estudar. Conceitos. Para que a gente possa entender exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então a gente precisa também aprender que quando nós vamos aprender alguma coisa nova, existem duas maneiras de eu aprender. Eu digo, olha, essa coisa é assim, 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 assado, todo mundo vai ter uma ideia boa do que é aquilo. Mas quando eu digo, essa coisa não é aquilo e não é isso, aí fica mais claro. Então, quando a gente entende o que é e o que não é o perispírito, fica mais claro. Então é isso que nós vamos tentar. O nosso foco, então, são dois. Entender o que é espírito e nos focarmos apenas em conceitos. Ou seja, conceitualmente, o que é o perispírito? O que é espírito? E o que é alma? Então isso tudo nós vamos ver, começando na nossa aulinha de hoje, né? Então o que é? Nós sabemos, né, que o perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Eu acho que todos nós sabemos disso. E é um conceito que a gente tem. O perispírito é isso. Ele é o envoltório fluídico do espírito. Na pergunta 79, o Kardec pergunta assim, lá do Livro dos Espíritos, né? Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Então aqui ele está perguntando do espírito. Então os espíritos, eles são, perguntando se eles são um elemento inteligente, e se são um elemento separado do elemento material. E os espíritos respondem, é evidente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então o espírito, ele é criado, a origem dele é o princípio inteligente,
ele é criado a partir desse princípio inteligente, e a maneira como ele é criado a gente desconhece. Nós não sabemos como. A mesma coisa vale também para os corpos materiais, que têm sua origem no princípio material. Como são criados isso, a gente desconhece. Mas a gente sabe, por N razões, que é de lá que eles vêm. Aí o Kardec pergunta, na pergunta 88, se os espíritos de uma forma determinada, limitada e constante. Aqui, veja que está falando do espírito. E fica aquela perguntinha, né? Mas o espírito é do perispírito. Então a gente vai, aos poucos a gente vai entendendo isso. Porque os espíritos respondem isso, olha. Aos vossos olhos não, aos nossos sim. Eles são, se quiserdes, uma flama, clarão ou uma centelha etérea. Então aqui deixa claro que ele está se referindo ao espírito que teve uma origem no princípio inteligente, que nós também chamamos de foco inteligente. Ele faz parte do espírito. Nós vamos ver que a palavra espírito, alma e perispírito, elas acabam se confundindo na nossa maneira de falar, e se confundem tanto que tanto faz você falar alma, espírito ou foco inteligente ou perispírito, você está falando a mesma coisa. Nós vamos ver isso. E os espíritos deixam isso muito bem claro para nós. E a pergunta 88A, essa flama ou centelha tem alguma cor? Então, se é uma chama, uma centelha, tem cor? E ele responde, para vós, ela varia do escuro ao brilho do sol, de acordo com o menor ou maior pureza do espírito. Daí vem aquele jargão, né? Espíritos trevosos. É porque eles têm um perispírito, a alma deles, não é perispírito, a alma deles emite uma luz muito escura. Nós vamos ver depois que o Luiz Carlos Ferreira entrou agora. Eu não estou vendo aí. Então, eles não têm uma forma determinada, uma forma assim definida. Olha, o espírito é assim, ele é uma bola redonda, ele é não dá para saber. Então eles não têm uma forma definida para nós. Para entre eles, os espíritos, eles não entendem isso. Mas volto a dizer, não é espírito muito inteligente, que é muito evoluído, que sabe disso. Tem que ser espírito evoluído. Não é espírito menos evoluído que sabe disso, né? Então, essa escuridão que tem a cor dessa centelha divina, é uma cor que ela varia do escuro ao brilho do sol. Dá para a gente saber que a gente fala espírito de luz, que são os espíritos esclarecidos e moralmente evoluídos. E já o espírito trevoso, esse que não tem brilho, são os espíritos ainda em fase de crescimento e de desenvolvimento, portanto ainda são ignorantes, né? Na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende algumas, está sempre envolto numa substância qualquer? Então, quando ele fala assim, o espírito, propriamente dito, ele está se referindo a essa centelha divina, que nós chamamos também de foco de inteligência, que é o espírito, ou a alma, se vocês preferirem. E aí ele pergunta, essa centelha está sempre envolvida em uma substância qualquer? E os espíritos respondem, envolve uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, veja, é uma substância que envolve o espírito, que envolve o foco de inteligência, essa flama divina, é uma substância muito vaporosa para nós. A gente não consegue sequer mensurar isso. Não dá para a gente medir isso, mensurar, calcular o tamanho, não dá. Então, mas para eles é grosseiro. O perispírito, entre os espíritos desencarnados, ele tem para eles, os espíritos, a mesma densidade que tem o nosso corpo material para nós. Eles conseguem se tocar um ou outro,
eles conseguem sentir a presença um do outro, exatamente de uma forma até mais aprimorada do que aquilo que a gente faz em relação um com o outro. Então, o perispírito, que é esse envoltório, dessa flama, desse foco inteligente, ele é muito vaporoso para nós. Mas, para entre eles, não. Entre eles bastante material. Então, a definição de perispírito vem aqui dada para o Kardec, quando ele diz assim, olha, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Então, o que ele fez? Ele comparou o foco inteligente e o perispírito com uma fruta. Se você cortar uma fruta, você vai ver que tem o caroço no abacate, né, que é o melhor exemplo. Você tem o caroço do abacate no meio e em volta dele você tem o fruto, que é conhecido como perisperma. Então, uma forma análoga, né? Kardec faz essa comparação com o foco inteligente e o perispírito. Então é dessa forma que ele faz essa comparação. Por isso, o perispírito ele se chama perispírito, que vem de peris. Peris é em torno. Perisperma, peris é em torno, e espírito, quer dizer, em torno do espírito, perispírito. Daí é que vem essa denominação de Kardec. Na pergunta 94, o Kardec pergunta de onde o espírito retira esse envoltório, esse material, de onde ele retira o perispírito? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Nós vamos voltar a falar desse assunto aqui mais lá na frente, porque a mudança que a gente faz de perispírito de um planeta para outro não é como você trocar de roupa. Eu tiro essa roupa aqui, eu ponho para lavar e pego uma roupa limpa. Não é assim. Eu não deixo o perispírito aqui. Até porque aqui no planeta Terra, em lugar nenhum do universo, existe qualquer cemitério ou guarda-roupa de perispírito. Não existe. Bom, isso não existe. Não tem como a gente pegar, ele é um corpo físico, né? Morreu, então enterra, então. Eu vou para outro planeta, então eu vou enterrar meu perispírito aqui, e tem aquela cerimônia toda de sepultamento, isso não existe. Né? Então nós precisamos entender o que significa essa troca de um planeta para outro do perispírito. Nós vamos entender isso mais para frente. Por enquanto, só vou jogar o balão de ensaio para deixar vocês na dúvida. Né? Na pergunta 94A, Kardec pergunta, né? Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, eles precisam pegar. Porque se eles não pegarem esse perispírito mais grosseiro, ele não consegue se manifestar no nosso mundo. Porque o tipo de energia, o tipo de matéria que tem o perispírito deles é diferente da nossa. Ele não vai se manifestar. Então ele precisa pegar todos os fluidos do nosso planeta, incorporar o seu perispírito, aí ele vai se tornar um perispírito mais inferior, mais vinculado ao nosso planeta, para que ele possa se manifestar. Ok? Aí na pergunta 95, o envoltório sem material do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Isso aqui é muito importante a gente guardar isso na nossa cabeça. Ele tem o perispírito, ele tem forma determinada e pode ser perceptível? E a resposta é clara, sim, ele tem. Ele tem uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então vamos entender isso aqui, né? O perispírito tem forma? Tem. Quem define essa forma? É o espírito que é o dono desse perispírito. É o foco inteligente que determina a forma. Nós vamos ver daqui a pouco. E ele, o espírito, propriamente dito, o foco inteligente, ele controla esse perispírito pelo pensamento. E pelo pensamento, o perispírito reflete a forma que ele está pensando. Isso é inevitável. Vai sempre acontecer isso. Nada no perispírito acontece sem que não seja por uma ação no foco inteligente. Então, o perispírito, ele serve de refletor. Ele reflete o que o espírito sente, ele reflete o que o espírito pensa, e até mesmo
o seu grau evolutivo ele reflete. Ele reflete tudo e toma a aparência que o espírito quer, a seu bel prazer. Ele consegue fazer essas mudanças. Quando ele fala tomar uma forma visível e palpável, são os casos de materialização, que a gente já conhece. O Chico participou muito de casos assim, né? Na 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Olha só a pergunta, né? No que se transforma a alma no instante da morte? Presta atenção nessa palavra transforma. Nós vamos ver a resposta dos espíritos. Ele volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então aqui, aquela definição de que o espírito, quando está encarnado, ele se chama alma, e depois que ele desencarna, ele volta a ser espírito. Mas essa palavra transforma, ela tem um conteúdo muito complicado, porque mais na frente nós vamos ver que o espírito não sofre nenhuma transformação jamais. A única coisa que ocorre com o espírito é o seu perispírito, que se torna luminoso, se torna mais elevado, mais brilhante, e isso sim, o perispírito dele sofre essas transformações e sofre também a transformação que é imposta pelo espírito. Então não existe transformação entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Não existe, eles não são diferentes. O espírito encarnado continue sendo espírito. E aqui entra naquela questão que eu disse no início, que é uma forma de se expressar para que a gente possa entender. E essa questão da transformação, o Kardec toca nesse assunto com os espíritos novamente, mais lá para trás. Né? Mais lá para adiante, quer dizer. Por enquanto, vamos ver agora na Gênesis, né? Porque a Gênesis, ela trata dos milagres. No capítulo 14 dos fluidos. Ô, Regina, pode falar. Oi, eu não entendi. Quando a pessoa morre, né? O espírito volta àquele plano errático, não é isso? Erraticismo, uma coisa se eu entendi bem. Sim. Mas e o perispírito? Some? Acompanha o perispírito. Acompanha o perispírito, acompanha o espírito. Sempre. Aí quando ele reencarnar em outra pessoa, ele vem o perispírito e o espírito. Isso. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, tá? Tá, era isso. Obrigada. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre os milagres, né? No capítulo 14, vamos falar sobre os fluidos, a natureza e propriedade dos fluidos. É muito importante essa parte aqui, porque lá Kardec está explicando o seguinte: o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Então aqui ele já define que o espírito é alma, ou foco de inteligência. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. E isso que Kardec nos traz aqui na Gênesis, ele é fundamental para a nossa compreensão do que é o perispírito. Então, o perispírito, ele é um corpo material, ele é matéria, tanto quanto o corpo material, nosso corpo físico. A única coisa que difere é o grau de condensação, só isso. Mas os dois são matéria. E aí nós podemos dizer, matéria pensa, matéria raciocina, matéria tem habilidades? Não, matéria é matéria. O que o perispírito tem e que o nosso corpo material também tem são propriedades. E aí é um outro assunto, nós não vamos entrar nesse assunto. Mas são propriedades, isso sim ele tem. Mas é sempre bom
a gente fixar e deixar isso bem claro para a gente, que o perispírito ele é tão matéria quanto o corpo físico, e que ele é apenas num estado de condensação diferente. Só isso e mais nada. Aí pergunta, né, o que é fluido? Vamos ter um pouquinho de aula de português, né? O fluido é o substantivo ou adjetivo formado pelo ditongo ui, que apresenta duas sílabas, flui, do. Tem flui como sílaba tônica e indica principalmente uma substância líquida ou gasosa. Aqui é fluido. É fluido. Isso, é fluido. Né? Uma substância líquida ou gasosa. Por exemplo, né? Maus fluidos, bons fluidos, fluidos para freios, fluidos do corpo, mecânica dos fluidos. O que significa fluido? A palavra fluido indica algo que corre como um líquido ou que ocorre de forma fácil e espontânea. Pode indicar também algo que é mole, não apresentando rigidez, bem como o líquido inflamável dos isqueiros. Refere-se ainda a uma aura ou influência que um ser pode ter ou exercer. Então, o perispírito ele é formado de fluido. Essa é a essência básica do perispírito. Por isso, ele é muito maleável, é muito fácil de manipular ele. Tanto é que para manipular o próprio perispírito, o espírito não precisa ter mãos. Ele manipula pelo pensamento. De tão fácil que é manipular o perispírito. Ele é essa substância mole, fácil da gente manipular ela e simplesmente pelo pensamento. Mas sem nos esquecermos que ele é matéria. E também o fluido pode ser sinônimo de líquido, gás, fluente, corrente, fácil, espontâneo, natural, simples, mole, flácido, frouxo, influência e a influência aura, entre outros. Essa é a definição de fluido. Exemplos de fluido. Fluido do meu espelho já acabou. Ele sempre transmite bons fluidos. Com ele é impossível manter um diálogo fluido. E fluido? Agora é fluido com I. A gente pode entender, né? O fluido é uma forma verbal formada por um hiato que apresenta três sílabas. Flu, I e o do. E tem o I como sílaba tônica. É o particípio do verbo fluir. Tinha fluído, tem fluído, tendo fluído, terá fluído. E o que significa fluido? Fluido é o particípio do verbo fluir, que se refere, entre outros, ao ato de correr em estado líquido. Então, fluir é quando uma substância líquida, como a água, por exemplo, ela corre por um recipiente qualquer. A gente falou que tem fluido. Ela fluiu, ela passou de um lado para outro, para não confundir com fluido. Fluido é assim sinônimo de escoado, escorrido, vazado, drenado e vertido. Fluir pode indicar também o ato de ter origem em, de ficar com menos intensidade e de decorrer no tempo. O particípio é usado principalmente na formação de tempos verbais compostos em elocuções verbais. Exemplos de fluido. O que faremos se a água ainda não tiver fluído? Quer dizer, o que a gente faz se a água ainda não passou pelo cano? Por exemplo, né? O líquido já tinha fluído pela canalização. Quer dizer, o fluido já tinha passado pela canalização. Já era noite, as horas tinham fluído e ninguém tinha notado. Então, e antes das 5 da tarde o trânsito tem fluído bem. Então, a gente vê por aí que a palavra fluido, que é muito usada pelos espíritas, é mais um vício de linguagem do que um conceito. Provavelmente eu, vocês todos, nós vamos falar fluido, porque é um vício de linguagem. Mas conceitualmente nós precisamos entender a diferença. Eu estou diferente quando eu falo que é o fluido do espírito, eu não estou me referindo à água que está correndo. Eu não estou dizendo de uma energia que está passando de um lugar para o outro. Eu estou falando do fluido, que pertence ao espírito. Tudo bem até aqui? Agora, nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Kardec dá o conceito de perispírito.
que é o que nós já falamos ainda agora há pouco, né? De peri, em redor, espíritos, né? Espírito. Ele é o envoltório semimaterial do espírito, depois de sua separação do corpo. Então ele é um envoltório semimaterial e ele assim se aparece depois de separado do corpo. Por que depois de separado do corpo? Porque quando nós estamos encarnados, a ligação que existe entre o perispírito e o corpo material, ela é feita célula a célula, de tal forma que o perispírito ele assume todas as formas do corpo físico. Enquanto encarnado, se você for olhar no perispírito do encarnado, ele tem os olhos, ele tem a boca, ele tem a língua, ele tem a garganta, tem estômago, tem esôfago, pulmão e por aí vai. Tem tudo, porque ele está encarnado. Então o perispírito ele assume todas as formas do corpo material. Parece. Então fica muito difícil, né? Difícil não. Fica impossível você dizer, olha, até aqui nós temos o espírito, o perispírito. Daqui para cá começa o corpo físico. Não existe isso. A fusão entre os dois é tão grande, tão intrínseca, que você não consegue separar o que é corpo e o que é perispírito. Isso em termos conceituais, em termos de definição. Porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? A gente safado, nem que a gente fique flutuando um pouquinho assim acima do corpo, nós estamos fora dele. No entanto, é bom notar que esse perispírito ligado ao corpo, que está fora do corpo pelo fenômeno da sono, ele mantém todas as características do corpo físico. Só para ter um exemplo, que nós estamos dormindo. Eu estou lá, estou viajando, estou lá nas esferas superiores, ou estou lá no umbral, sei lá onde é que eu estou dormindo. Isso não significa que eu fiquei surdo. Eu continuo ouvindo. Se passar uma moto barulhenta ou um carro buzinando na rua, eu vou escutar isso, aonde quer que eu esteja. Eu vou ouvir. Esse som vai chegar até mim. Vai chegar até o espírito que está lá. O que vai complicar tudo. Porque a gente não sabe como que nós vamos reagir e como que nós vamos entender esse barulho. Porque ele é um barulho que não faz parte do ambiente que nós estamos quando saímos do corpo. Então causa uma confusão na gente naquela hora. E nós podemos ter sonhos variados por conta disso. Então, a gente não pode esquecer disso. Não é porque nós dormimos que os nossos órgãos humanos pararam de funcionar. Eu continuo respirando, continuo ouvindo, eu continuo enxergando, continuo sentindo o cheiro e continuo percebendo o tato. Meus 5 sentidos estão ali. No corpo, sim, ele está em estado relaxado, mas o espírito não. Tá? Então, é isso que a gente precisa ver, porque é isso que fala aqui nessa parte. Okay? Toda a separação do corpo é por isso. Então, o espírito adquire no mundo em que se acha e muda ao passar de um mundo para outro. E é mais ou menos o que nós já falamos. Aqui o Kardec, inclusive é interessante a gente notar, que se você pegar toda a obra de Kardec, todas elas, inclusive a Revista Espírita, você vai ver que existe um entrosamento, existe uma afinidade de conceitos muito grandes, um equilíbrio. Não existe um só momento em toda a trajetória de Kardec na divulgação da doutrina em que há um conflito de informação. Não há, não existe. É uma coisa impressionante isso, né? É muito difícil uma obra tão longa, assim, mais de 10 anos, né? Você manter um equilíbrio assim, um controle tão eficiente de conceitos e do equilíbrio desses conceitos, né? E mais ou menos, sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. E aqui tem uma coisa interessante para a gente observar, né? Conforme a natureza do globo que a gente habita, o nosso perispírito vai ser mais grosseiro ou menos grosseiro. Se nós pudermos ir um dia num planeta mais evoluído que a Terra, o perispírito lá é mais leve do que o nosso aqui, não é tão denso, tão pesado. Se a gente for um planeta inferior à Terra, nossa, o nosso perispírito parece ser leve para dar, porque o deles é muito mais pesado do que o nosso, é muito mais denso do que o nosso, né? Também, o perispírito pode tomar todas as formas da vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha na sua última existência corpórea. E aqui é outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção para a gente não cair em erro. O perispírito, ele assume
toda e qualquer forma à vontade do espírito. Basta o espírito pensar e o perispírito já assume a forma que ele pensou. No entanto, né, o que acontece na maioria das vezes, o perispírito ele mantém a imagem que ele teve na última encarnação. Porque é natural, né? A gente vive aqui 60, 70, 80 anos, olhando no espelho todos os dias, vendo a nossa forma, observando o nosso corpo, até porque temos que ficar observando para tomar cuidado com problemas de saúde, e a gente se acostuma tanto que olha no espelho e fala, esse aí sou eu. E a gente não para pensar que aquela imagem do espelho não é a minha imagem, é a imagem do corpo que eu estou habitando. Mas a gente está tão viciado nesse pensamento, ele está tão enraizado em nós, que quando a gente desencarna, a gente não consegue nos imaginar com uma outra aparência. Então a gente mantém a mesma aparência que a gente tinha. Segundo alguns médiuns videntes que eles me falam, quando a gente desencarna, há uma tendência de nós mantermos o nosso corpo rejuvenescido. A gente mantém a aparência naquele instante da vida que a gente mais sentiu prazer, mais sentiu alegria, que fomos mais completos, mais realizados. Nós não guardamos a imagem que nós tivemos num momento de dor e sofrimento. É interessante isso. Mas também são os médiuns videntes que me falam, eu nunca vi. Posto que de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações. Posto que de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações que tornam perceptíveis aos nossos olhos. É o que se dá nas aparições. E aqui eu me lembro até de uma história que eu li uma vez, eu não sei, me perdoe, eu não lembro qual foi o livro. Mas uma senhora católica está morando dentro de uma igreja, pedindo a Deus socorro, porque ela precisava arrumar um emprego para sustentar o filho. E ela fez aquela prece fervorosa, ela chorou, ela era sozinha. E quando ela saiu da igreja, ela foi virar para poder pegar a rua da direita, e ela se chocou com um jovem que vinha em sentido contrário. Ela pediu desculpa, ele também. Ele notou o olhar dela triste, né, choroso, e perguntou para ela, mas por que a senhora está assim, está com algum problema? Ela falou, não, é que eu estou procurando emprego, eu estou desempregado, eu preciso sustentar meu filho, que eu sou sozinho. Ela falou assim, e o que a senhora faz? Eu sou empregada doméstica. Ela falou, olha, anota o endereço aí, vai lá conversar com a minha mãe, porque minha mãe está procurando empregada doméstica para ela. Vai lá conversar com ela contrata a senhora. Ela anotou e correu depressa para casa que a mãe agradeceu ele e tal. E ela foi embora, pegou a sua foi embora. Ele chegou na casa da mulher, bateu na porta. Aí a senhora olhou para ela e falou, pois não. Ela falou, você não é a senhora que está procurando empregada doméstica? Ela falou, sou eu sim. Então eu vim aqui me candidatar. Tudo bem, vamos conversar. Ela falou, como que a senhora soube que eu estava procurando uma doméstica? Né? Eu nem avisei os vizinhos ainda, como você ficou sabendo? Foi seu filho que me falou. Como assim, meu filho? Ela olhou para o retrato e falou, aquele lá. Foi ele que me falou agora há pouco, quando eu saí da igreja. Ela falou, moça, não é possível. Ela falou, por quê? Ele falou, faz 2 anos que meu filho desencarnou, meu filho morreu. Então, olha, a aparição, quando o espírito aparece, e nesse fenômeno aí, com um fenômeno de materialização, né, ele até se focou com a mulher, então ele mantém a aparência que ele tinha. E propositadamente, esse espírito, ele apareceu com a mesma imagem que ele tinha naquele retrato, para que a empregada pudesse identificá-lo e a mãe pudesse saber que foi o filho dela que mandou para lá. Então, para vocês verem como essa aparência do perispírito obedece justamente à vontade do espírito. Pode até, por uma união com o fluido de certas pessoas, tornar-se temporariamente tangível. Isso é, oferecer ao tato a resistência de um corpo sólido, como se tem visto nas aparições esterológicas ou palpáveis, que foi o caso dessa história que eu acabei de contar. Então isso também é possível, né? A natureza íntima do perispírito ainda é desconhecida. Então aqui Kardec deixa claro que o perispírito possui uma natureza íntima e que nós não conhecemos. Agora a gente pode entender o que é aquela troca de perispírito. Então quando o perispírito sai daqui, quando o espírito sai daqui do planeta Terra, ele deixa aqui todos os fluidos que são peculiares ao planeta Terra. E ele vai até outro planeta com essa substância
perispirítica que nós ainda não sabemos o que é, não conhecemos. Ao chegar num outro planeta, ele absorve os elementos daquele planeta para que ele possa se materializar. Então é isso que nós devemos entender por troca de perispírito, para a gente não cair na bobagem de achar que eu pego meu perispírito, ponho num guarda-roupa e depois eu vou lá e quando eu voltar eu pego ele de volta. Não é assim, isso não existe. Então, por esse esclarecimento que está lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, é que a gente entende como é que funciona essa transição, sai de um planeta e vai para outro. Poderia, porém, supor-se que a matéria dos corpos é composta de uma parte sólida e grosseira e de uma parte sutil, etérea, que é o nosso corpo, né? Que somente a primeira sofre a decomposição produzida pela morte, ao passo que a segunda persiste e acompanha o espírito. Aí vem a pergunta que a Regina fez. Quando nós desencarnamos, o que perece, o que morre, é só o corpo físico, mais nada. Mais nada. O perispírito, ele vai acompanhar o espírito sempre. Eu antecipo para vocês, que nós vamos ver daqui a pouco, que não existe, é impossível você imaginar um espírito sem perispírito. E é impossível você conceber um perispírito sem espírito. Os dois estão tão intimamente ligados que a gente só pode falar deles de maneira separada conceitualmente. É quando você vai conceituar o que é aquela coisa. Mas quando você não está falando de conceito, não tem como você separar, se o assunto não é conceitual. Então a gente precisa entender essa diferença, que as pessoas no dia a dia acabam perdendo essa forma conceitual de ver o perispírito e o espírito e começam a pensar e tomar outras decisões e entendimentos confusos. Então, muito cuidado com isso. Assim, o espírito teria um duplo envoltório. A morte apenas o despejaria do mais grosso. O segundo, que constitui o perispírito, conservaria a marca e a forma do primeiro, do qual é uma espécie de sombra. Então, é o que a gente já comentou agora há pouco. Quando a gente desencarna, nós mantemos toda a aparência que nós tínhamos na última encarnação. Não tem como. Não tem como. Vocês vão encontrar em algumas obras que o perispírito tem órgãos. Precisa ter cuidado com essa interpretação. Muito cuidado. Por quê? Porque se o espírito é um espírito pouco evoluído e muito preso à matéria, ele ainda vai sentir todas as sensações do corpo. E ele, inclusive, pode sentir fome, pode sentir sede, pode sentir dor, e ele pode sentir que ele tem os órgãos. E pode ser também que alguém, um espírito mais adiantado, consiga até ver os órgãos dele. Porque na cabeça dele, ele tem órgãos. Se ele não tiver órgãos, ele não está vivo. Como é que ele vai se enxergar vivo se ele não tiver órgãos? Ele não entende isso. Então ele pensa, ele acredita nisso e o perispírito reflete isso. Se é um espírito evoluído, que se diz evoluído, e ainda tem órgãos dentro dele, então é algo para se pensar a respeito. Porque não é possível isso. Ok? Mas sua natureza essencialmente vaporosa permitiria que o espírito lhe modificasse a forma à vontade e a tornasse visível ou invisível, palpável ou impalpável. Então essa manifestação dos espíritos, quando ele se torna palpável ou não, quando ele se materializa, um desencarnado se materializa, isso ocorre em determinadas circunstâncias. Uma dessas circunstâncias é a necessidade de um médium de efeitos físicos, senão não vai rolar, não acontece. Então não basta simplesmente a vontade do espírito ou a vontade do médium. É necessário que haja um médium de efeitos físicos para que ele possa subtrair do médium o material necessário para que ele possa se materializar no nosso mundo, no mundo material. O perispírito é para o espírito aquilo que o perisperma é para o germe do fruto. Despojada de seu invólucro lenhoso, a amêndoa encerra o germe do envoltório delicado do perisperma. Então, mais uma vez aqui, reforçando aquela tese, para vocês verem como que o conceito do perispírito não varia, não importa qual é o livro que vocês leiam,
de Kardec, o conceito é sempre o mesmo, não muda nunca, né? Hoje, a gente para por aqui. É importante entender isso, né? Hoje, nós temos muita coisa ainda para estudar sobre o perispírito, muita coisa para falar, mas hoje nós precisamos entender e deixar bem claro para nós que o perispírito, ele é matéria. O perispírito não é um corpo inteligente, o perispírito não pensa, não raciocina, ele não tem bom humor, ele não tem mau humor, ele não tem nada. Quando o espírito deixa o corpo fica inerte. O corpo não tem vida. Ele vai lá e fica parado o tempo todo, eu contemplo, ele começa a apodrecer. Se o perispírito pudesse ser separado do espírito, o perispírito seria um corpo sem vida, exatamente igual ao corpo físico. Esse conceito é muito importante que a gente tenha ele conosco, para que a gente não faça confusão de conceitos.